Queria pedir para os irmãos abrirem a palavra em Colossenses capítulo 1, verso 27 a 26 e 27. Isso, Lucas me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, porque ele ficou com dó de mim que 2 vezes ele tentou, eu tentei pregar no domingo, no sábado, na ceia, e não consegui. E aí ele falou: então, como você não teve oportunidade, vou quebrar seu galho, vou colocar você no jogo principal no domingo à noite, vamos para cima. Então, aí que ele tinha preparado a ideia, ele me mandou falando o tema. Eu tinha uma palavra muito parecida. Aí ele falou assim: não, o tema que a gente vai falar é Cristo em vós, esperança da glória. E é isso que a gente vai conversar um pouco. Aí eu que tinha preparado, dei uma arrumada. E espero que Deus dê graça e você possa sair edificado em nome de Jesus. Vamos ler a palavra então. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, Deus querido, Senhor dos senhores, aquele que habita na luz inacessível, Deus de toda graça e toda glória, a Ti nós reconhecemos a grandeza e o Seu amor, nos permitir chamar de Pai. Pai, nesse momento, Senhor, que a Sua igreja está aqui, quero Te pedir em nome de Jesus que não seja lembrado, não haja confusão na minha transmissão, mas que sequer que se lembrem de um discurso. Nós queremos aqui nessa noite, Senhor, que haja manifestação do Seu poder. Poder não vindo de mim, mas poder vindo do Teu Espírito, que transforma os corações, que dá um novo sentido na nossa vida, que nós possamos, em nome de Jesus, sair mais desejosos de experimentar a experiência maravilhosa que é Teu Senhor habitando em nós. Em nome de Jesus, Pai, faz tudo aqui que a gente vai conversar para a Tua glória. Amém. Amém. O texto diz sobre um mistério que estava oculto. Mistério é algo secreto, é algo desconhecido, é um segredo. Deus tinha um segredo oculto, mas o ser humano é fascinado por mistério. Eu, quando era pequeno, sempre ouvia o Silvio Santos, sempre ouvia o Lombardi. O Lombardi tinha aquela voz misteriosa, aquela voz maviosa, e um dia ele ia aparecer na TV. Aí fala: hoje é o dia que o mistério vai ser revelado. Quem é Lombardi? Que miséria, né? Estou dizendo que é do coração humano o desejo de conhecer mistérios. Uma coisa que eu acho misteriosa demais, que eu tenho medo, por exemplo, é andar no meio do mar. Navio e tal. Porque é uma coisa extremamente misteriosa, não sabe o que tem dentro. Na verdade, o fundo do mar, para vocês que não sabem, tem cerca de 10% só conhecido no mundo. O resto nem se sabe o que tem lá embaixo. E aí tem seres monstruosos de 30 metros de comprimento. Um mistério. Imagina você avistar com um desse. 30 metros é da porta, mais do que da porta até aqui. Um bichinho pequenininho desse. Você face a face com você. É um mistério que eu procuro realmente não conhecer face a face. Deixa ele quieto. Outros mistérios que a gente vê ao longo da vida, uma coisa que é misteriosa demais para mim é, por exemplo, o universo. O universo que Deus, o Criador do universo, é tremendo. Coisa que eu acho fascinante. Você parar um pouquinho para ver o que Deus fez. Estive vendo essa semana, a Terra o Sol é maior do que a Terra. Sabiam disso? Mas se você abrisse uma tampinha do Sol, caberia dentro do Sol 1.300.000 terras. Olha que solzinho pequeno e misterioso. Mas o Sol é uma estrela de quinta grandeza, é de quinta categoria. E aí acharam uma estrela, uma pequenininha, tamanho do Deus que faz tudo. Uma estrela maior que conhecida, que ela tem o volume, se abrir essa estrela, caberão 1 milhão de sóis dentro. Que coisa misteriosa. Deus criador de mistério. Aí a gente pode falar, se eu falasse para vocês, amanhã, semana que vem eu vou te contar um segredo. O que você ia passar? A semana inteira pensando qual era o segredo que eu ia contar. Porque isso estimula, quero saber o que está acontecendo. E tantos outros, eu lembro também do Mr. M. Mr. M é um fantástico revelador de mistérios dos mágicos. Então é isso que eu quero dizer, que
O ser humano existe no coração nosso o desejo de descobrir os mistérios. Mas Deus tinha um mistério, um segredo, que ele estava guardadinho, estava lá com ele, por todos os séculos. E ele tinha vontade de revelar para o homem. Ele estava muito afim de revelar para o homem, mas ele não podia ainda ser conhecido, aquele segredo. E na verdade, segredo, você só revela para as pessoas especiais, que são de confiança. Você não vai chegar um segredo e falar no púlpito. Você geralmente vai falar para as pessoas que você tem relacionamento mais íntimo, especialmente as pessoas da sua família. E o Deus de toda glória, todo poder, infinita bondade, desejou revelar esse mistério que ele estava guardando tanto tempo a um grupo especial de pessoas, que o texto diz que são os seus santos, que somos nós, diga amém? Nós que cremos e fomos justificados pela palavra e pelo sangue de Cristo. E qual o mistério que agora foi revelado aos santos de Deus? Diz o texto, que não está ali, mas diz que o mistério que esteve oculto, que foi revelado aos gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. E quando foi possível haver essa revelação desse mistério? Na verdade, revelar significa tirar o véu. Já pensaram nisso? Essa é a definição do dicionário. Revelar é tirar o véu. O que estava oculto debaixo do véu, quando você revela, você descobre e mostra o que estava lá dentro. E não foi por acaso que a presença de Deus, mais palpável entre os homens, ficava atrás do véu do templo, no Santo dos Santos. E assim, para revelar esse mistério, o véu precisava ser removido. E isso aconteceu, está lá narrado, não precisa nem abrir essa passagem, em Marcos capítulo 15, verso 37 e 38, e fala assim, depois que Jesus estava na cruz, pregado, e ele bradou pela última vez, e aí diz assim, lá no verso 37 de Marcos capítulo 15, e Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Que fantástico. Vocês não estão entendendo isso? O véu escondia um mistério. Quando Jesus morreu, rasgou de cima a baixo. De cima porque foi uma obra de Deus. Não foi homem nenhum que fez. Foi o próprio Deus que quis revelar para nós esse mistério. Após a morte sangrenta e injusta do Deus encarnado, o véu que era a separação entre o Santo dos Santos e o lugar santo, esse lugar e onde Deus habitava, esse véu foi rasgado de alto a baixo. O que aconteceu a partir de então? Deus passa a ser acessível a todo homem. A humanidade afastada pelo pecado agora é reaproximada do Criador devido à morte de Jesus. Deus passa a estar novamente disponível ao homem, aleluia. Deus está disponível a você por causa da morte de Jesus, amém, queridos? Não porque você alcançou alguma coisa, mas porque Ele rasgou o véu de alto a baixo pela sua morte. E aí, quando rasga o véu de alto a baixo, rompe, e do outro lado, o que aparece? Eu lembro também, falando do Silvio Santos hoje, tinha um programa do Silvio Santos chamado A Porta da Esperança, que as pessoas pegavam lá e faziam uma história triste para abrir, assim, tinha uma coisa lá, ou não tinha nada. Era triste quando abria, estava vazio. Mas quando o véu rasgou, se abriu, sabe o que apareceu do outro lado lá? O ser mais magnífico, mais glorioso, mais bondoso, mais misericordioso, mais poderoso, mais generoso de todo o universo, visível e invisível. O próprio Deus se apareceu do outro lado. Estou disponível. E ele surge no meio desse evento profundamente espiritual, não apenas para ser contemplado, não apenas para ser servido, não apenas para ajudar a humanidade, mas ele aparece para restabelecer a relação com o homem. Mas o nível de entendimento da relação
A restauração do relacionamento entre Deus e os homens será decisivo. Quero que você entenda. Para a compreensão do evangelho verdadeiro. E vai ser marcante também para o estabelecimento da profundidade sua com relação a Cristo. Então, queridos, qual o impacto na vida daquele que crê? A revelação proporcionada pela cruz. Isso é fundamental para estabelecer a base do relacionamento entre o crente e o eterno. Portanto, amado, qual o grau de atuação de Deus na sua vida? O réu foi corrompido. E agora? O que ele passa a fazer para você? Eu arrolei aqui 3 situações básicas. E não se trata de um jogo de palavras, de preposição. Mas cada uma dessa concepção tem um entendimento, tem uma consequência por trás disso. Muitas pessoas pensam que o véu se rasgou. Para que a partir daí, Deus, Jesus, possa ser Deus para mim. Ele passa a agir por conta do véu rasgado em meu favor. Ele, a partir de então, tem o objetivo de me beneficiar. O véu rasgou para Deus me dar coisas, para Deus me abençoar, para Deus fazer prosperar os meus caminhos. E são pessoas que entendem, que tonificam Deus para mim. E nessa conjugação, fazendo um link com a conjugação do verbo, se tiver um verbo que marca essa concepção, é o verbo ter. Tem muitas pessoas que veem Deus como alguém que quer me dar coisas que eu tinha, o que eu tenho e que eu terei. O foco é no que eu tenho. Mas também tem outra concepção, que é Deus não para mim, mas agora Deus por mim. Ele quer me usar. Deus, a partir do momento que o véu foi rasgado, eu passo a estar disponível para a obra dele. E ele quer que eu trabalhe para o reino dele. E aí, nesse lugar, nessa concepção pura e simples, de que eu fui chamado para trabalhar, para que ele age em mim, essa conjugação, que a gente pode fazer o link novamente, é uma conjugação do verbo fazer. Aqueles que entendem que Deus rompeu o véu, para que Deus agisse por mim, sempre se imagina numa ideia de fazer. Eu fiz, vou fazer, um ativismo, eu estou sempre correndo atrás. Mas tem uma terceira concepção, que a Bíblia parece que agasalha essa, que abraça essa. É Deus em mim. Ele atua no meu interior. Ele quer restabelecer comigo não uma relação de benefício, e nem quer restabelecer comigo uma relação de serviçal. Ele quer estabelecer comigo uma relação de filiação, uma relação de intimidade. Nesse caso, aqueles que entendem que Deus, o véu se rasgou, ele revelou o mistério, para Deus estar em mim. O objetivo é o verbo que se marca nessa terceira concepção, é o verbo ser. Eu era assim, eu era pobre, ferido, e agora eu sou assim. É o verbo ser, é o verbo que como é que chama? Como é que é o nome daquele do povo judeu? Circuncisão. Vai falar a palavra, e nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas em o ser uma nova criatura. Querido, quero que o Espírito Santo esteja falando com você. O que você tem entendido do mistério de Deus? Deus, Cristo, é para você. Ele está a seu dispor para te ajudar nos seus projetos. Deus rasgou o verbo para simplesmente agir por você? Ou Deus rasgou o verbo na sua vida para Ele transformar a sua vida? Para Deus em você, Cristo em vós. Isso vai mudar muito em várias áreas. Dinheiro. Você oferta na igreja, temos levantado momentos disso de oportunidade. Se aqueles que pensam que Deus está para mim, eu oferto para Deus me abençoar mais. Porque quando eu oferto mais, Deus me abençoa mais. E isso é um ciclo maravilhoso. Deus para mim. Aquele que imagina que uma relação serviçal, que Deus está por mim só, eu dou dinheiro para não ser pego por maldição. Porque se eu fizer alguma coisa errada, o capataz, ele vai me destruir. Então eu dou dinheiro, dou o dízimo para não ser destruído. Mas aquele que entende que Deus deve agir em mim,
Eu participo porque eu entendo o meu lugar no reino de Deus e desejo, por amor a Ele, ser cooperador da obra dele aqui. Amém? Isso é muito importante. Por que você dá dinheiro, querido? Para ganhar mais? Para Deus não pesar a mão sobre você? Ou para você ser simplesmente colaborador do projeto de Deus? O pecado. Por que você não peca? Aquele que pensa, Deus para mim, eu não peco para Deus me abençoar mais. Eu gosto de fazer isso mais, é porque o Juliano Som fazia isso, eu achei divertido. Quando ele fala assim da pregação que ele fazia. Mas Deus, aquele que pensa que Deus por mim, eu não peco para Deus não me castigar, para Deus não pesar a mão sobre mim, para Deus não me amaldiçoar. E aquele que entende Deus, Cristo em mim, eu não peco porque eu tenho condição de filho e quero agradar ao Pai. Aprovação. Para aquele que pensa que Deus rasgou o véu para que Cristo seja para mim. Se eu estou em cima de uma aprovação, eu posso ficar tranquilo, porque Deus vai me abençoar no final. Porque a bênção de Deus é o que Deus quer para mim. Já aquele que pensa que Deus por mim, eu estou sendo abençoado, passando por provação, porque eu fui reprovado em alguma coisa. E o ser que está esperando eu errar para me judiar, ele está pesando a mão sobre a minha vida. Ou para aquele que entende que Cristo em nós é o que importa, eu estou passando por provação. Você que ele está passando por provação, dificuldade em todas as áreas, física, financeira, relacionamento, entenda que se você já crê que o Espírito Santo já habita em você, o objetivo disso é você ser participante da santidade de Deus. Então isso é muito importante, não é um jogo de preposição. Para, por ou em. Não é isso. É concepção que traz desdobramento da sua vida em relação a Deus. E qual que é a sua compreensão da disponibilidade de Deus para você? Porque Deus rasgou aquele véu para você. O conhecimento do mistério tem trazido qual a compreensão de Deus para você? Isso a depender da ênfase que se dê na atuação de Deus, definirá a visão que você tem de Cristo e a relação que você tem com Ele. Vou falar um pouquinho, vou explorar um pouquinho só cada uma dessas situações, para a gente depois concluir sobre Cristo em nós. Deus para mim, vou até pôr aqui do lado para você não confundir, que não é o melhor lugar, tá? O melhor lugar para estar não é aqui. Aqui é Deus para mim. Deus está disponível e desejoso para me abençoar. Isso muitas igrejas falam isso. A bênção, aqueles que creem, é algo a ser buscado, porque o grande objetivo do Eterno é me abençoar, porque Ele quer encher os meus celeiros e tornar repleto os meus lagares. Ou vice-versa, né? Troquei. E aí as pessoas se agarram e escrevem, tatuam na pele versículos que trazem promessa de bênção de Deus. Versículos, por exemplo, que o Senhor não negará bem nenhum aos que andam em retidão, Salmo 84, 11. Ou Romanos 8, 28, todas as coisas que operam por bem daqueles que amam a Deus. Oh, aleluia. Ou então, Filipenses 4, 13. O nosso Deus superará em Cristo todas as nossas necessidades. É um Deus que supre e que cuida. Ele revelou um mistério para aqueles que pensam, Deus para mim. Para ter acesso a Deus, e aí Ele vai me dar vida. Ele tem que me dar saúde. Ele tem que me acabar com o meu sofrimento. Você já viu alguma igreja chega de sofrer? Tem um foco nesse lado. Ele tem que me dar sustento. Ele tem que me dar vida familiar ajustada. Ele tem que me dar presente, porque Ele está abençoando o outro, Ele tem que me abençoar também. Deus para mim, irmão, é uma vida egoísta. Você está se aproximando para Deus te abençoar, você está entendendo que é Cristo para mim, e não é essa a concepção bíblica. E geralmente essa visão traz pessoas com uma vida egoísta. E geralmente é hipócrita. Porque apesar de chamar Deus de Senhor, a relação que se estabelece com Deus é de servidão dele. Porque elas até tentam disfarçar falando que Deus está no controle, mas põe o Criador contra a parede. Meu pai conhece muito isso. Você prometeu, agora você cumpra. Porque Deus é para mim. Eu determino. O André falou uma vez, ele ouviu no rádio que os irmãos estavam orando por uma causa, e aí o pastor, para tudo. Você não pode orar mais, tem que determinar. Em outras palavras, você está falando, você está colocando Deus contra a parede. Deus tem que abençoar, porque Deus é para mim.
Ou pessoas que não aceitam se não forem muito abençoadas. Porque Deus me chamou, Deus tem o seu propósito, o seu mistério para me abençoar. Isso tem sido muito típico das igrejas neopentecostais que enfatizam a bênção do Senhor aqui. A ênfase de Deus, do que Deus faz por mim, faz com que existam inúmeras pessoas cheias de direito contra Deus. Para mim, na minha rasa teologia, parece meio estranho isso. E parece que esse não é o objetivo do véu ter sido rasgado. Mas aqueles que focam que é Deus para mim, têm a vida girando em torno do eu. De tudo pensa no benefício próprio. Querido, se você está buscando a Deus para Ele te abençoar, você está tendo uma concepção deformada de quem é Deus, do mistério que Ele está disponível para te revelar. E essa concepção é marcada pelo egoísmo, e como eu falei, ele é representado pela conjugação do verbo ter. Mas as bênçãos de Deus não parecem ter sido alvo da morte do Rei da Glória. Pois até Jesus diz que até os ímpios são abençoados. E se fosse para abençoar só, ele não precisava morrer pela humanidade, porque ele sabe dar coisas boas para os homens. Diz lá em Mateus 5,45, Jesus fala, porque ele, Deus, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Deus abençoa. Então, injusto, a bênção de Deus, que é a graça, como é que é a graça comum, né, Lucas? Você, da profundidade teológica. Mas eu vou falar para você uma coisa, irmão. Bênção não é sinônimo de satisfação de Deus com a sua vida. Isso é uma ideia da Idade Média. A burguesia se achava os bambambam na Idade Média porque eram abençoados, tinham dinheiro e falavam, nós temos dinheiro porque Deus nos abençoou. Por isso nós somos diferenciados. Mas Jesus mostra outra realidade. Jesus fala o seguinte, a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele tem. Não é isso. Não é isso que Jesus veio fazer. Ele vai falar também na história do rico e do Lázaro. O rico, o cara tinha muito dinheiro. Foi para onde? Para onde foi o rico? Para o inferno. Como é que pode um cara abençoado, que tem muito dinheiro, ir para o inferno? Então, amado irmão, se você acha que você vai para o céu porque você é muito abençoado por Deus, a sua visão está completamente deformada. Porque muitos ricos vão para o inferno. Na verdade, a maioria deles, segundo Jesus. O grande problema daqueles que entendem a morte de Jesus ao revelar o mistério oculto, disponibilizando Deus para mim, é que além de uma relação interesseira, eu me aproximo de Deus porque eu estou interessado em mim mesmo. Existe um seríssimo problema. Porque algumas coisas vão sair diferente do que você planejou. Se saírem diferente do que você planejou, você é um seríssimo candidato a se escandalizar de Deus e abandonar a caminhada. Por quê? Na sua visão, Deus não cumpriu as promessas para mim. Promessas, na verdade, que Ele nunca fez. Que você não teria problema. Olha a seriedade de você entender que Deus está aqui para me abençoar. Porém, por mais que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe, e mais do que precisamos, é verdade. Deus é muito bom. Os irmãos mais próximos sabem que uma palavra que eu costumo falar com certa frequência é Deus é bom. Ele nos cerca de cuidado. Muito mais do que a gente podia imaginar. Não, eu falo da minha vida, eu sei que cada um fala da sua. Estou falando que não estou sendo contra a bênção. Mas isso é consequência de algo muito mais profundo. A bênção não é o seu foco. Em nome de Jesus. Não foi esse o alvo dele. Mas não eram os benefícios terrenos e temporários que ardiam no coração do Senhor quando Ele entregou a sua vida pela humanidade. Não era esse o objetivo dele. Portanto, que nós possamos entender que o véu rasgado não significa a obrigação de Deus em me abençoar. Porque Deus agir para mim não é o objetivo dele estar acessível ao homem. Se você pensava isso, irmão, está na hora de descobrir que o mistério de Deus não são os seus interesses. Não é Cristo para vós. Amém? Mas tem do outro lado aqui também. Tem o Cristo. O que é o Cristo aqui? Por vós. Ah, que maravilha, eu não estou falando sozinho. A gente pensa que está falando sozinho aqui. Amém.
Cristo por vós. Aqueles que entendem que o véu rasgou para que a gente pudesse ter um sentido de utilidade para Deus. Cristo passa a ter acesso ao homem, dando força e estratégia para que esse possa servi-lo. O crente passa a pertencer à escuderia de Deus, na visão daqueles que entendem. Cristo, o mistério foi revelado para que eu pudesse servi-lo. Mas e eles pensam, Deus me chamou para a sua escuderia. E aí ele quer que a partir da morte dele, que o homem trabalhe para ele. Deus teria arregimentado, chamado, convocado empregados para cumprir o seu propósito de levar a palavra ao mundo. A concepção aqui de um Deus por mim é geralmente uma vida serviçal. Eu cumpro o papel com Deus quando eu sou útil a Ele. O problema é que geralmente vidas religiosas e que eu preciso fazer merecer para Deus estar comigo. A evidência de Deus estar comigo é eu fazer. Muitas igrejas oprimem os seus membros sob o argumento de quase condicionar a aceitação de Deus com a obrigação de fazer a obra. Quem já viu isso? Já vimos? Fazer a obra, tem que fazer a obra. Assim as pessoas na relação com Deus ficam assoberbadas pelo ativismo. Não tem tempo para nada. Não tem tempo para a família, não tem tempo para se relacionar nem com Deus. Pois acreditam que Ele nos comprou exclusivamente para trabalharmos para Ele. São pessoas que giram em torno do trabalho às pessoas ou à instituição religiosa. Querem agradar os outros, especialmente a liderança, porque entendem que o propósito de Deus é agir por mim, sendo necessário ser útil a Ele sob pena de reprovação. Se eu não for útil a Ele, Deus vai me rejeitar. Eu preciso, porque Ele rasgou o véu, para eu poder falar do amor dele. Está errado falar do amor dele? De maneira alguma. Mas não foi esse o objetivo de Deus em rasgar o véu. Precisam trabalhar muito, entendem, para merecer a atenção de Deus. Essas pessoas são marcadas pelo trabalho e pela religiosidade. E Cristo é representado pela conjugação do verbo fazer. Eu tenho que fazer, tenho que fazer para alcançar. Entretanto, ainda que sempre falemos, aqui esse púlpito sempre fala, da importância dos irmãos se entregarem ao serviço ao reino e para a salvação das almas, não foi esse o objetivo, o foco da ruptura do véu do templo. Deus não precisava de serviçais. Deus não te chamou para ser serviçal, amado. Pois para isso Ele já tinha os anjos. Mas Ele desejava ter filhos. Numa relação profunda e eterna. E tem diversas passagens que eu não vou pedir para vocês abrirem, mas vou citar aqui. Se o Felipe for rápido, eu espero, mas eu acho que, não sei. Algumas passagens que mostram, Deus não quer você para ser empregado dele, ponto. Ele te chama para algo muito mais profundo que isso. Porque Ele não quer, Ele não rasgou o véu. O mistério não é Deus por mim, Deus por vós. É Cristo em vós. Diz lá em João 15:15, primeiro versículo, que eu acho profundo demais, que o Senhor mostra que Ele está do nosso lado. Mais do que querendo ter-nos como empregado. Não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado o quê? Amigos. Você tem ideia, querido? Deus quer te chamar de amigo. Esse é meu amigo. Amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, os tenho feito a conhecer. Lucas 10, 41 e 42. A história de Marta e Maria. Marta fazendo um monte de coisa para servir o mestre. Deus por mim. Deus tem que me usar, Senhor. Eu tenho que ir para ser usado pelo Senhor. Ô, Senhor, faz em mim. Faz em mim. Eu quero poder para fazer a sua obra. Legal. E Maria quietinha ali. Maria só ouvindo. Só bebendo da presença do Senhor. E aí o Senhor fala, Maria fala, você não se importa que eu sirva sozinho? Aí o Senhor vira para ela. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu estar com o Senhor. Maria escolheu uma relação de verdade profunda com o Mestre.
E Marta quis simplesmente trabalhar para ele. Deus não te chamou simplesmente para você trabalhar para ele, irmão. Aí vamos ver outras passagens. João 6, 28 e 29. Chegam as pessoas e perguntam para Jesus: o que a gente vai fazer para fazer as obras do Senhor? Quero fazer. Que conjugação é fazer? Quero fazer. Disseram-lhe: pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Falou: não quero que você trabalhe, não entendeu nada. Eu quero que você estabelecer com você uma relação de intimidade. Uma relação que eu falo e você crê. Que eu falo e você confia. Mateus 7, 22 e 23 vai falar também de uma galera que fez um monte de coisa para Deus, mas chegou naquele grande dia, não foi aprovado. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus não te chama para ser Cristo por mim, simplesmente. Ele não quer simplesmente que você faça as coisas para Ele. Ele quer você como filho dEle, como amigo dEle, que odeia o que Ele odeia, que é o pecado nesse caso. E por fim, Lucas 17, 10, não precisa nem abrir. E aí o Senhor está falando assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Deus, o véu revelado, não tem o objetivo de fazer simplesmente você trabalhar para as coisas dele, mas para que você seja de fato amigo dele. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus está ensinando o povo a orar, a oração do Pai Nosso, ele vai e mostra e refuta tudo isso que a gente está falando, que Deus não vai se revelar para ser um Cristo para mim, simplesmente, e nem por mim, simplesmente, mas ele queria um Cristo em mim. E ele vai falar o seguinte lá em Mateus 6, verso 5: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. O povo queria orar para receber galardão, para receber alguma coisa. O galardão é um benefício, e o benefício não deve ser o alvo da oração e nem da vida das pessoas. E aí, verso 7, pula o verso 6, verso 7, vai falar o seguinte: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Muito falar para fazer merecedor uma relação servil, uma ideia limitada de Deus por mim, uma aceitação, a ideia de uma aceitação por meio do trabalho. Mas versos 6 e 8 vai falar o que Deus espera. Fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Verso 8: não assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. A ideia, querido, da oração do Pai Nosso ensinado aqui também, é que não devemos focar nos benefícios, mas entender a relação de paternidade. Se Deus é seu pai, você é filho dele. Por conta disso você tem a natureza dele. E por conta disso você tem a condição de filho. E por conta disso você tem o cuidado dele antes de qualquer atitude ou trabalho seu. Amém? Não é Deus, Cristo para vós, nem Cristo por vós, que é o foco, mas é Cristo em vós. Na verdade, Deus rasgou o véu, aquela separação entre Deus e os homens, para Ele poder agir em seu favor. Não só para poder agir em seu favor, e nem só para que você pudesse trabalhar por Ele, para agir pelo homem, mas Ele tinha em mente algo muito mais profundo e extraordinário quando Ele rompeu aquele véu. Quando Ele quis mostrar um mistério muito mais profundo do que eu vou te dar presente agora, ou do que você vai ser meu empregado agora. Ele queria mostrar: eu vou começar a habitar em vocês. Eu, o próprio Deus, Criador do universo,
Me fazer tão pequeno para habitar em vocês a partir de então. João, capítulo 14, vai falar dessa promessa de Deus, Jesus, antes dele ir para a cruz. Ele fala que não só ele habitaria em nós, mas o Espírito de Deus habitaria em nós, e o próprio Pai habitaria em nós. Querido, o mistério, o segredo é o Deus Criador do universo. Ele está em você. João 14, 17, vai falar o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito estará em vós. Verso 23, pulou para o 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Querido, se você crê no Senhor, se você já entendeu que o véu foi rasgado por você, por causa do sangue vertido na cruz, hoje o Espírito Santo, o próprio Jesus e o próprio Deus Pai habitam em você, habitam em nós. Que experiência profunda, que experiência que nossa compreensão não consegue atingir. Isso, na verdade, é um cumprimento de uma promessa que Deus fez lá em Joel, que vem se concretizar em Atos 2, que ele prometeu que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E foi nesse momento que aconteceu isso. O véu rasgado, amado irmão, o mistério que passa, o Deus Todo-Poderoso passa a habitar em mim e em você. Numa relação de verdadeira filiação, nos participando da sua natureza divina. Você faz parte da natureza divina. Isso pode ser constatado em inúmeras passagens na Bíblia. Quando a Bíblia fala em Deus, em Jesus, em nome de Jesus, no Espírito, no Senhor, porque se Ele está em mim, eu estou nele. É isso, né, que a palavra diz? Está em mim, eu nele, isso dá muito fruto. Mas o que significa Deus em mim? Se eu não estou sentindo nada, se agora está falando de Deus em mim, eu não sabia, mas um mistério revelado maravilhoso, mas eu não estou sentindo nada. Mas tem um profundo significado do que significa Deus em mim. No final da oração do Pai Nosso, que é uma oração profunda, e nós no RIP temos aprofundado nela, ele vai chegar e falar, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para mim isso é o resumo do em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque em nome de Jesus você entende que você está no reino dele. Em nome de Jesus, o reino é dele. Porque o que significa ser reino dele? O reino dele é que a vontade agora é dele. Se Deus está habitando em você, quer dizer que você está no reino dele, quer dizer que o que vale a partir de agora é a vontade dele, não a sua. Outra coisa é, porque dele é o reino, o poder. Querido, se Deus habita em você, toda a suficiência para uma vida santa, uma vida com unção, uma vida com sabedoria, virá do próprio Deus. Você não precisa agora ficar querendo imitar, não é imitação, é manifestação. Isso é poder de Deus que em você e em mim habita. E outra coisa, seu é o reino, o poder e a glória. E a partir de agora, porque Deus habita em você, você tem que ter o objetivo de cumprir o que diz lá em 1 Coríntios 15, 10. Que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo da sua vida não é mais o seu Camaro amarelo. Não é mais você, jovenzinho, entrar de véu e grinalda na igreja. E você ter um emprego que ganhe muito dinheiro. O objetivo da sua vida agora, querida, não é você criar filho. O objetivo agora da sua vida não é você ter um bom relacionamento. O objetivo da sua vida agora é você expressar a glória de Deus onde você estiver. Você ser um agente do Senhor onde você estiver para levar a glória dele em nome de Jesus. E nessa relação, eu vou passar um pouquinho, tá, queridos? Porque eu demorei muito para pregar, então tenho o direito de passar um pouquinho. E aí inclusive foi recomendado pela minha filha, que tem fechamento lá, para demorar bastante, para eles brincarem bastante lá nas crianças. Então vocês não vão embora aí, só para te terminar um pouquinho só. E nessa relação que Deus estabelece com você e comigo, dele habitar em nós, é uma relação de amor, de temor e de lealdade. E não depende dos benefícios que me ocorrem.
Não é o que acontece para mim o que vale. Pode estar destruída a sua vida, mas não é isso que vale. Não é isso, não é que representa que Deus está se esquecendo de você, não é isso. Nem também não depende do seu desempenho. Se eu preguei bem, Deus me abençoa. Se eu fiz a coisa para o Senhor, Ele me abençoa. Não depende disso. O mistério de Deus, de Cristo em mim, significa que tudo que penso, que falo, que faço, todos os sonhos, depende exclusivamente da pessoa do Senhor, do seu reino, do seu poder e da sua glória. E essa vida é marcada pela intimidade no relacionamento e pela plena satisfação. Você é satisfeito completamente? Somente aqueles que entendem a profundidade de que Cristo habita em você vai ser pleno. Se você está dependendo de alguma circunstância, você está deformado na sua visão de Deus. Que Deus, o mistério de Deus não é para que você seja abençoado, irmão. O mistério de Deus não é para você fazer você um grande homem de Deus, para as pessoas um grande líder. O objetivo de Deus, o mistério de Deus, ele é habitar em você, revolucionar a sua vida. E trazer satisfação completa, vida abundante. Deus, a ação de Deus é de dentro para fora. Ele quer habitar no seu coração, no íntimo. E aí tem 3 passagens que tem várias outras, mas que a gente vai falar. Deus quer a transformação do seu coração, com o abandono do velho homem. É isso que é Cristo em vós, que é Cristo em nós. Gálatas 2:20. Olha que lindo esse versículo, que vai falar o que significa Deus em vós. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não vive para mim. Eu não posso dar ordem nele. Ele não está aqui para isso. Ele não vive para que eu seja agente dele. Simplesmente ele vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Se entregou mesmo por mim. Gálatas 3:20 e 21 também vai falar isso. Deus quer transformar o seu coração mais do que te dar coisa e mais do que te usar. Ele quer te transformar. Vai falar assim, ora. Não é Gálatas 3:20, é Efésios 3:20. Falei Gálatas, é Efésios 3:20. Vai falar assim, um versículo que eu amo, que eu vou colar em casa. Versículo que, apesar de ter a conotação, quando a gente imaginou de Deus para mim, é muito mais do que isso. É um Deus em mim. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse será a glória na igreja, por Cristo, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele quer, amado, fazer a obra muito mais do que você pensa em você. E por fim, Filipenses 1:6, todo mundo sabe de cor, que aquele que tem por certo isso, que aquele que começou aonde? Em vós a boa obra. Que começou? Em vós a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. A obra de Deus é obra no nosso coração. É obra muito maior do que a obra do que Deus me abençoa, do que Ele quer fazer com que eu ajude na expansão do reino de Deus. O mistério revelado de Cristo em nós representa a ação doce e poderosa de transformação do nosso caráter deformado pelo pecado para sermos participantes da mesma filiação, santidade e satisfação do Senhor. Amém? Amém. A ação de Deus para mim e por mim. Deus age para mim? Claro, Deus me abençoa muito. Deus age por mim? Claro, Ele usa a vida até de mula, usa a nossa vida também. Mas o objetivo de Deus agir para mim e por mim tem o foco de fortalecer a ação dEle em mim. Não tem um fim em si mesmo quando Ele me abençoa. Serve para que a gente tenha maior intimidade com Ele. Esse Deus que cuida de mim, esse Deus é digno de toda adoração. Ele quer que nós os reconheçamos como o provedor nosso. Ele quer que o reconheçamos como provedor nosso na condição de pai. Que temos o privilégio de ter a ação de Deus por nós para edificar a igreja dele, como filhos que querem agradar o Pai. Querido, já encerrando, a partir de hoje, querido, em nome de Jesus,
que você entenda. Por exemplo, diante do pecado. O pecado jaz à porta e ninguém está livre disso. Por mais tempo de caminhada que você tenha, o pecado jaz à porta. E por que eu vou dizer não? Você precisa entender que Cristo está em você. O que acontece? Qual é a motivação que você vai dizer não? A motivação é: eu pertenço ao reino de Deus. Eu estou no reino dele. Eu quero fazer a vontade dele. Mas como é que eu vou dizer não? Fica tranquilo, que ele está em você. O poder dele é que vai agir na sua vida. E eu vou poder falar para os outros que eu sou santarrão? Não, querido. É quando acontecer isso, o reino dele, o poder dele, mas vai ser para a glória dele também. Que ninguém saiba, mas você no seu cantinho sabe, glorifique o Senhor e fale: o Senhor agiu na minha vida. Amém, queridos? Deus em você. E o perdão? Tem gente que eu preciso perdoar. Eu não vou perdoar as pessoas para receber o perdão. Tem muita gente que eu vou perdoar para receber o perdão. Isso é uma visão egoísta. Quer troca com Deus. Eu vou perdoar, eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar para que Deus possa me perdoar. Acontece isso, né? Presta atenção. Mais do que essa visão egoísta. Você perdoar para Deus te perdoar. Tem tão pouco para uma visão hipócrita para mostrar para os outros que você está cumprindo o mandamento de Deus. Você tem que perdoar, querido, porque você está no reino dele. E o reino dele é um reino de paz. É um reino de perdão. O Espírito perdoador habita em você. E você tem poder para liberar perdão em nome de Jesus para aqueles que te ofenderam. Deus em você te capacita a perdoar. E os desafios da vida? Tem muita coisa que tem que fazer na vida. Amanhã, segunda-feira, um monte de coisa. Boleto para vencer. Conta de luz para cortar em casa. Descansa, porque Deus habita em você. Ele age em seu favor. Ele vai agir, mas de acordo com a vontade dele. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele quer prioritariamente transformar o seu caráter para ser conforme o seu filho. Mas ele vai cuidar de você. Fique tranquilo. Certa vez, meu filho, pequeno JP, estava chorando. E quando chora, tem um pulmão forte. E aí eu comecei a pedir a Deus, faz que ele pare de chorar, Senhor. Para de chorar, Senhor. Está tarde, Senhor. Faz que ele pare de chorar. Pedindo as bênçãos de Deus. Senhor, abençoa. Fecha a boca desse moleque. Senão eu vou jogar pela janela. Senhor, a última vez, pelo amor de Deus, Senhor, pelo seu amor. Aí eu peguei, eis que veio a mim a convicção. Eu falei: Senhor, para. Aí eu mudei a versão. E eu queria que você aprendesse isso na sua vida. Nas dificuldades, que você não fique lutando para Deus te abençoar. Entre no outro nível que Deus está em você. Eu orei: Pai, me dá paciência com essa criança. Pai, faça com que eu tenha entendimento. Transforma o meu coração de irritadiço num coração calmo. E eis que, extraordinariamente, cessou a voz. Cessou o choro. Quero dizer para você o seguinte, querido, que o seu foco não é que Deus transforme as circunstâncias, mas que Deus transforme o seu coração, que é para isso que Ele veio aqui revelar um mistério para você, meu irmão. Todo o trabalho que você tem em favor de quem quer que seja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da igreja, na escola, com seus vizinhos, toda relação deve ser pautada: eu estou fazendo um serviço a Deus, porque eu sou parte do reino dele. Por isso que eu não fico chorando se ninguém reconhece meu trabalho, se o pessoal vai embora e não quer saber de mim. Não estou nem aí. Por quê? Porque foi para Deus que eu fiz. E é por Ele que eu fiz, é na força dele, mas no final, não tem que ser para minha glória, para o meu reconhecimento, é para a glória dele. Então, quando a sua esposa pedir para você fazer alguma coisa em casa, você não levanta a ideia de tudo que você fez na vida. Você quer fazer isso, mas eu já acabei de limpar o banheiro. Não, querido. O reino de Deus, o reino é dele, você é o último. Como Cristo amou a igreja, você ame. E você, ainda que ela não esteja merecendo, seu marido não esteja merecendo, você vai porque você faz para Deus, porque você está no reino dele. Mas eu não tenho força, eu estou com ódio. Tudo bem, mas é no poder dele. Senhor, eu vou fazer, mesmo sem vontade, mas é porque é para a sua glória. E você vai ver Deus agir, querido. Para de ser uma visão rasteira de relacionamento, que se me der eu faço. É relação incondicional do reino de Deus. Portanto, amados, o Deus Criador do universo, que entregou a sua vida numa cruz, revelou o seu mistério. Mais do que querer ser um assistencialista, um banco que abençoa aqueles que precisam. Mais do que isso,
que dá o que precisa, que é Deus para mim. Ou mais do que um empregador que exige que eu cumpra ordens para ser merecedor da presença dele. Um Deus por mim. Ele quer ser o nosso Pai. Ele quer ter intimidade com você, amado. Ele quer te sustentar, te proteger, te corrigir, te transformar. E por conta disso você vai ser constrangido pelo amor dele. E aí você vai passar a buscar o reino de Deus, dele acima de todas as coisas, a justiça dele. E vai ser para a glória dele, porque Cristo está em você. A pessoa pode ser muito abençoada ou extremamente fiel no trabalho a Deus. Se Cristo não estiver nela, não haverá esperança da glória. A única chance de você ter esperança da glória é Deus, Cristo, estar em você. O objetivo não é estabelecer o objetivo de Deus quando rompeu o véu e ele apareceu do outro lado. Maravilhoso. Um dia a gente vai ver. Quando a gente romper a morte, Pai, vai romper a morte, vai abrir aquela cortina, a gente vai ver face a face o poder, a glória, a majestade, a grandeza. Vai acontecer. Você querendo ou não? Eu quero encontrá-lo como meu amigo, como meu pai. Você pode querer encontrá-lo como juiz. Aí você vai ter que encarar, dar conta de todos os seus pecados. Mas quando aquele dia aparecer, eu tenho certeza que eu vou estar dentro, porque Cristo está em mim. Não é uma relação temporária ou interesseira que visa o objetivo de ganhar coisa, nem só de trabalhar, mas é uma relação de filho, de amor e uma relação eterna. Amados, que o maravilhoso mistério já conhecido de Cristo em nós, esperança da glória, possa ser a cada dia revelado mais e mais na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Boa semana. Como é que fala? Como é que são as regras? Eu não sei se... O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Te dê a paz. Tenha misericórdia de ti. E tem mais. Eu não gosto de fazer tudo. Deus abençoe você, amado. Dê um abraço ao seu irmão. E saia regozijante. Deus habita em você.